Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 15 de março, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e versículos 5 ao 9. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardarei, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente essa grande nação. Pois, qual é a nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que vistes com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Ensina-os a teus filhos e a teus netos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo de Quaresma realmente é um tempo muito especial para nós. Se nos esforçarmos para viver esse tempo com o coração aberto, com um desejo sincero de conversão, de mudança de vida, nós viveremos sem dúvida uma grande experiência de transformação, uma grande experiência de encontro com nosso Deus. Hoje o Senhor colocou no meu coração para partilhar com vocês a primeira leitura, porque ela fala de quando Moisés estava entregando ao povo as leis e os mandamentos do Senhor. E é tão importante nós meditarmos sobre o porquê o Senhor nos deu leis e mandamentos. Porque o Senhor quer nos orientar. As leis do Senhor são pesadas? As leis do Senhor são para Ele ou para nós? E foi assim, meus irmãos e minhas irmãs, que Moisés apresenta ao povo de Israel aquilo que o Senhor queria gravar no coração deles, com o único propósito de fazer daquela nação um exemplo para todo o mundo. O Senhor amava tanto aquele povo que, através das suas leis e dos decretos, o Senhor queria dar para aquele povo uma direção, um caminho para garantir que eles vivessem dignamente, chegassem à terra prometida. E quando chegassem na terra prometida, o povo de Israel, aquela nação, fosse um grande modelo para todos os outros povos. E é por isso que Moisés chama o povo de Israel e disse: ouve as leis, ouve os decretos que eu vos ensino, viva isso, e vocês vão tomar posse da terra que o Senhor prometeu para você. Hoje também, e ainda de uma forma maior, nós estamos a caminho também da nossa terra prometida, do céu da eternidade que o Senhor preparou para cada um de nós. E esse caminho
Esse tempo que o povo de Israel passou no deserto foi um tempo de muitas experiências, mas também foi um tempo de preparação, um tempo de conversão, um tempo para que eles pudessem realmente entender a grandeza do amor que Deus tinha por aquele povo. Mas infelizmente, naquele caminho, o quanto esse povo saiu da presença de Deus, o quanto esse povo murmurou, o quanto esse povo lamentou, o quanto esse povo se esquecia todos os dias de todos os milagres realizados por Deus. Então, meu irmão e minha irmã, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor não são pesados, mas o Senhor nos deu leis e mandamentos para o nosso próprio bem, como uma direção para que possamos chegar no fim da nossa jornada e entrar na terra prometida que o Senhor tem para cada um de nós. E quando Moisés vai falar ao povo, ele fala algo muito importante. Olha, como Moisés se dirige ao povo, ele vai dizer: eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor me ordenou, para que os pratiques na terra em que vocês vão entrar. Vós os guardareis e os poreis em prática, porque é nas leis e nos mandamentos do Senhor que está a sabedoria e a inteligência. Que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs! O Senhor nos deu leis e mandamentos para que possamos colocar em prática. E é colocando em prática a palavra do Senhor que nós vamos viver. É colocando em prática a palavra do Senhor que nós vamos ter vida plena. A verdade está na palavra de Deus. E quando nós praticamos aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos manda, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Nós precisamos entender isso. Quando eu cumpro os mandamentos de Deus, eu que estou sendo abençoado. Eu que estou atraindo a vida eterna para mim. Então, o Senhor deixou as leis e os mandamentos para nos indicar a direção, o caminho, para nos ajudar a ser santos, para nos ajudar na luta, na busca pela eternidade. E é cumprindo e vivendo a palavra do Senhor que nós estamos sendo sábios e inteligentes. Quando nós observamos a palavra de Deus e procuramos agir de acordo com ela, é essa palavra de vida que nos abençoa, que nos fortalece, que nos ajuda em todos os sentidos. Por exemplo, quando a família quer viver bem, é procurar na palavra de Deus que vamos encontrar todas as respostas para vivermos bem em família. Quando queremos viver bem no nosso trabalho, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus ela nos orienta em todos os sentidos da vida. O que é certo, o que é errado, o caminho a seguir e o caminho a não seguir. O Senhor ele nos mostra tudo. Ele nos dá a direção completa para a nossa vida. E é assim que o Senhor deu para aquele povo as suas leis, os seus decretos e mandamentos. E o Senhor dizia ao povo de Israel, e hoje também Ele quer dizer para cada um de nós. Moisés dizia àquele povo: olha, vivam a palavra de Deus, porque perante os outros povos, a nação de Israel vai ser uma referência. A nação de Israel vai ser o modelo, porque os outros povos vão dizer: é sábia e inteligente
essa grande nação. O sábio, o inteligente é aquele que obedece a Deus. É aquele que ama o seu Senhor, o seu Criador, e age conforme a sua palavra. E o povo de Israel teve essa missão. O povo de Israel não foi escolhido para ser o único povo de Deus, mas eles foram escolhidos para ser um exemplo para que também as outras nações, para que também os outros povos pudessem desejar ter o Deus de Israel como o único Deus e como o único Senhor. Porque os outros povos diriam: não existe outra nação tão grande como a nação de Israel. E Moisés falou àquele povo: qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E eu quero hoje refazer essa pergunta para cada um de nós, porque não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe nada nesse mundo que se compare ao nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus que sempre nos responde quando o invocamos. Não é um Deus que escraviza, não é um Deus que humilha, mas é um Deus que ama e um Deus que está no meio do seu povo. Um Deus que responde o nosso clamor. E é assim que as pessoas devem olhar para mim, olhar para você e ver a diferença. Ver que nós estamos trilhando o caminho da verdade. As pessoas precisam desejar o amor de Deus, olhando para cada um de nós. Assim como Deus queria que a nação de Israel fosse um espelho para o mundo, o Senhor deseja hoje também que nós possamos ser um espelho, o rosto de Deus, o reflexo do Senhor na vida das outras pessoas. Nós somos chamados para ser esse testemunho, para que os outros possam olhar para nós e possam desejar também conhecer o amor de Deus. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que viver a palavra de Deus. Não somente ouvir, não somente decorar orações, não somente decorar mandamentos, mas principalmente lutar todos os dias para colocarmos em prática no nosso dia a dia aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos pede, porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus que não falha, é um Deus que ama o seu povo, que guarda o seu povo, que protege o seu povo e que deu para o seu povo leis e mandamentos, que deu para o seu povo a bênção, que deu para o seu povo o direito à vida eterna. E tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e tudo que Ele ainda fará é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Mas Moisés, ele finaliza alertando aquele povo, e esse alerta também para nós é muito atual nesse tempo de Quaresma. E ele disse: toma cuidado, procura com grande zelo não esquecer de tudo o que vistes com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por toda a sua vida. Antes, ensina aos seus filhos e aos seus netos. Moisés dizia para aquele povo: guarda no coração tudo que vocês viram. Lembra de tudo que aconteceu até aqui e daquilo que vai acontecer. Lembra de quando vocês estavam como escravos lá no Egito e o Senhor os libertou. Lembra do mar que se abriu. Lembra
das codornizes do pão que desceu do céu. Lembra da água que jorrou da rocha. Lembra da luz que iluminava vocês para vocês andarem à noite. E lembra da sombra que ia em direção a vocês para que vocês pudessem caminhar durante o dia no deserto. Lembra de tudo. Lembra, guarda no seu coração, não deixa nada escapar do seu coração. E ensina aos seus filhos e aos seus netos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ensinar a palavra de Deus, porque o mundo não ensina. O mundo, cada dia que passa, está tirando os valores cristãos das nossas crianças. Hoje, numa grande parte das escolas, nem o Pai Nosso se reza mais. E a missão de ensinar os filhos e os netos é nossa. Então nós temos que senta com seu filho, senta com a sua filha, lê a Bíblia, fala de Deus, fala do que Deus já fez na sua vida, na sua família. Não deixe escapar. Chama o seu filho, crie um hábito de, durante um tempo ou à noite, de falar de Deus para a sua família. Essa responsabilidade é nossa, como era daquele povo, de não deixar a verdade de Deus ir se acabando, mas o contrário. A cada dia, a cada oportunidade, ensinarmos, exortarmos, falarmos de Deus e principalmente sermos de Deus e despertar no coração da nossa família e das pessoas que estão à nossa volta o amor a Deus. É fácil? Não, mas nós temos esse compromisso de fazer com que a palavra de Deus, de fazer com que a igreja, de fazer com que esse desejo de ser de Deus, essa chama, se mantenha acesa no coração daqueles que o Senhor nos confiou. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se preocupa com cada um de nós. O Senhor nos ama tanto que o Senhor zela por nós como filhos amados. E é por isso que o Senhor nos deu leis, mandamentos. É por isso que o Senhor nos corrige, que o Senhor nos disciplina, porque é a sua palavra que nos diz: eu repreendo e corrijo aqueles que amo. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado por cuidar de nós e nos deixar aqui os mandamentos, as suas leis, a sua palavra. Nos dá essa graça pelo poder do Espírito, Senhor, para desejarmos viver de acordo com a sua palavra. Que a sua palavra não seja para nós somente uma leitura, mas que seja um modo de vida. Sim, Senhor, ser cristão precisa ser um estilo, um modo de vida. Por isso, Senhor, nos dá a sua bênção nesse dia, que possamos ter esse desejo no coração, de nos alimentar da sua palavra, de repartir a sua palavra, de ensinar a sua palavra, de ensinar o seu amor para os filhos, para os netos, para a família. Porque para o mundo pode ser algo ultrapassado, mas para nós, Senhor, a sua palavra é palavra de vida, é palavra de salvação, é palavra que, quando proclamada, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela restaura. Dai-nos, Senhor, essa graça e nos inspira a não desanimar, mas sermos perseverantes no seu caminho. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.